Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que me segue aqui no meu canal, Deus abençoe sua vida de uma forma especial, de uma forma tão grandiosa. Você que ainda não é inscrito, que está aqui pela primeira vez, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude e só os céus para poder recompensá-los. Estamos aqui com o nosso quadro Por Dentro da Lição. Nós estaremos observando a lição de número 5, que traz o seguinte tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É o tema da nossa lição de número 5. E esta revista que traz o tema, a Igreja Eleita. A Igreja Eleita, nós estamos nesse trimestre estudando esse tema. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O texto áureo nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. A verdade prática da nossa lição diz-nos assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. E esta é a verdade prática. A leitura bíblica em classe, ou texto base da nossa aula desta lição, está em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. O objetivo geral desta lição é o seguinte: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos, eles estão relacionados a cada ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Então, o objetivo é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O segundo ponto da nossa lição fala sobre vivificados pela graça. Nós teremos, ou o professor sempre deve ter o dever, e é dever do professor explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro ponto da nossa lição fala sobre a salvação não vem das obras. E aí nós, como professores, devemos informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Muito bem. Nós estaremos observando aqui na nossa aula, neste resumo da nossa lição, este primeiro ponto da nossa lição. Vamos ler a introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Observando aí o primeiro ponto, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós estaremos lendo o capítulo 2, do capítulo 2 de Efésios, o verso 1, 2 e 3, que nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Este é o texto base do comentário deste primeiro ponto da nossa lição, onde o comentarista vai tratar acerca da nossa condição anterior, e ele vai falar sobre as nossas ofensas e pecados, que é o que é tratado nestes versículos. Ele vai falar acerca que andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar,
e por fim andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não resta nenhuma dúvida de que há dentro do ser humano uma natureza pecaminosa. E aí nós vamos observar, a princípio aqui neste resumo, sobre a condição do homem, ou a condição anterior do homem ou do pecador, antes de se encontrar com Jesus. Se observarmos rapidamente os versículos que nós lemos, ele vai falar que o homem, sem o conhecimento de Cristo, está morto. E aí é o que está no texto: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não resta dúvida, o apóstolo Paulo está nesse texto tratando sobre uma morte espiritual. E preciso lhes dizer que não existe nenhuma vida espiritual para o homem que está distanciado de Deus. Um indivíduo morto em suas transgressões não pode de forma alguma se deleitar em Deus. Então, queridos, o homem que está afastado de Deus, distanciado de Deus, ele está na condição de morto. É o que o texto diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pois bem, em segundo lugar, o homem longe de Deus, ou longe de Cristo Jesus, está na condição de desobediente. Olhemos o texto: em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em terceiro lugar, o homem sem Cristo é depravado. Vamos observar a parte B desse texto: fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Olha que coisa interessante no texto: e éramos por natureza filhos da ira. Olha que coisa interessante. Vamos observar todo o versículo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, em terceiro lugar, nós observamos que o homem sem Cristo é depravado, e, como disse, há dentro de nós uma natureza pecaminosa, e é Cristo Jesus quem a cada dia, através do seu Espírito, ele está trabalhando em nós. E como é bom quando nós, como cristãos, como crentes, percebemos esta verdade e venhamos entender que Cristo precisa trabalhar dentro de nós, guiar-nos, nos orientar para vivermos conforme a sua vontade. E em quarto lugar, nós observamos aqui neste ponto que o homem distante de Cristo, ele está condenado. Vamos ler o texto, verso 13. Verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, queridos, não existe paz, não existe salvação, não existe uma vida espiritual longe de Deus, longe de Cristo. Vamos observar o segundo ponto da nossa lição. Então nós percebemos que longe de Cristo estávamos na condição de mortos, longe de Cristo estávamos na condição de desobedientes, e longe de Cristo o homem se encontra na condição de depravado, e ainda em quarto lugar, se não houver uma mudança, um arrependimento, o homem se encontra na condição de
condenado. Pois bem, vamos observar o nosso segundo ponto da nossa lição, vivificados pela graça. Vamos observar com cuidado o versículo 4 deste capítulo 2, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, e aí o comentarista da nossa lição vai falar sobre alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, vivificados por sua graça e exaltados por sua graça. Pois bem, e aí nós vamos observar agora a condição do homem em Cristo Jesus. Vamos observar. Em primeiro lugar, Deus nos amou. Ou como é bom entendermos que somos amados por Deus, que Deus nos ama. E é interessante observarmos no texto que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama. Oh, que coisa maravilhosa! Mesmo sem merecermos, mesmo sendo tão indignos, Ele nos ama. E nós fomos alcançados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Deus realizou, e em segundo lugar, Deus nos ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu frisei aqui que Deus realizou uma poderosa ressurreição em nós, por meio do poder do seu Espírito. O texto diz que nós estávamos mortos. Então, para quem está morto, precisa um milagre da ressurreição. Isto Cristo fez em mim, fez em você, e Ele está realizando este milagre na vida daqueles que ainda querem e creem em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Deus nos exaltou. Em quarto lugar, Deus nos guardou em Cristo Jesus. É o que o texto nos diz. E por que Ele nos exaltou? Aí vamos para o verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por fim, o terceiro ponto, a salvação não vem das obras, e isto é bem claro. Não é por nossos méritos, é uma obra, é uma ação gloriosa de Deus. Começa com Ele, termina com Ele. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu me salvei, eu sou melhor do que o outro, eu sou mais justo. Não vem de nós. É uma obra realizada por Deus. Então, queridos, o resumo desta lição é bem claro. Estávamos mortos. A condição do homem distanciado de Deus está morto. É o que a palavra de Deus nos diz. Morto, depravado, condenado, distanciado de Deus. E aí, por fim, Cristo vem e Ele nos vivifica, nos ressuscitou, fez um milagre glorioso em nossa vida, trazendo a salvação, trazendo vida espiritual para dentro de nós, nos glorificou, nos exaltou. Olha que coisa maravilhosa. E é um processo glorioso que é realizado pelo próprio Deus. E Ele está trabalhando em nossas vidas a cada dia. E aí nós fechamos a nossa lição, concluindo que a obra da salvação não parte do homem, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é pela graça, é um favor imerecido, e é um projeto, é uma obra realizada pelo próprio Deus. Deus abençoe sua vida, querido professor, querido aluno, você que ama a escola bíblica dominical.
Deus abençoe a sua vida. E aqui nós fechamos o nosso quadro Por Dentro da Lição, onde tivemos observando a lição de número 5. Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus.